Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Teacher Nicholas e hoje a gente vai falar sobre um conceito fundamental no aprendizado de idiomas, o input. Entender o que ele é e como funciona vai fazer toda a diferença na sua jornada para a fluência em inglês. Então se ajeite aí e vamos nessa! Então, antes de começarmos, é muito importante que você compreenda o papel essencial do input no aprendizado de línguas. Sem entender isso, fica muito difícil da gente colocar em prática as técnicas que eu ensino aqui no meu canal, ou que eu ensino nos meus cursos, ou técnicas que você aprende por aí. Não adianta você sair aprendendo um monte de técnicas se você não está aprendendo, se você não sabe o princípio das coisas, né? Como as coisas funcionam, como aprender idiomas funciona. Então, no mundo do aprendizado de idiomas, o input é tudo aquilo que você recebe. Então, estou falando sobre palavras, diálogos, seja na forma escrita ou na forma oral. Por exemplo, quando você está lendo um livro ou assistindo um filme, você está recebendo input. E nós temos o oposto disso, que seria o output, que é tudo aquilo que você produz, ou seja, quando você fala ou quando você escreve algo. E como que funciona esse input na questão de aprendizado de línguas? Então, para você entender melhor, você vai imaginar o input como o combustível do seu cérebro. Então, quanto mais você lê, quanto mais você escuta, você absorve o idioma. Então, mais o seu cérebro ele armazena essas informações como se fosse uma espécie de uma biblioteca gigante. Então, vamos imaginar que você nunca ouviu a palavra book. Como você poderia usar essa palavra? Impossível, não tem como. Você não vai conseguir usar uma palavra em inglês se você nunca ouviu essa palavra. E o mesmo acontece com estruturas gramaticais. Você, por exemplo, não conseguiria fazer a frase "The book is on the table" se você não tivesse ouvido essa frase várias e várias vezes antes, entende? E isso vale tanto para o português quanto o inglês. E o que eu vejo por aí, muitos métodos tradicionais aqui no Brasil, eles focam em você falar e escrever desde o início sem te expor a quantidades suficientes de input. E o que acontece? É como se você tentar construir uma casa sem ter os materiais necessários. Não vai dar certo. Qual que vai ser o resultado disso? Frases erradas e dificuldade de se expressar. Então, se você está passando por isso, veja bem, se você já não fez curso antes, que só focou em fala e escrita. Veja bem se isso já não aconteceu, porque se isso aconteceu, você não foi exposto a quantidades suficientes de input. E é por isso que você faz várias e várias frases erradas e não consegue se expressar e tem toda essa dificuldade em se expressar. Então, Nicholas, qual que é o grande segredo para aprender inglês? A resposta está em receber muito input. Então, se eu fosse você, eu leria, eu ouviria mais para absorver realmente o máximo de inglês possível antes de me preocupar em falar ou escrever. Porque aí, quanto mais você fizer isso, mais natural será a tua capacidade de se expressar. Mas você precisa ter muita atenção aqui também, porque não vai adiantar você ficar escutando ou lendo coisas que você não entende. O input ele precisa ser compreensível. Então, por exemplo, se você está lendo um texto, releia esse texto simples várias e várias vezes. É muito melhor que você releia esse texto simples várias e várias vezes do que comece a se afogar em um conteúdo difícil e um pouco aqui, um pouco ali, não vai dar certo. Por exemplo, se você assistir um episódio de uma série várias e várias vezes, você aprenderá muito mais do que assistir aí vários episódios diferentes sem entender bem nenhum deles. E ao receber essas grandes quantidades de input, algo mágico começa a acontecer. Você começa a entender como o idioma realmente funciona de forma natural, sem precisar ficar decorando regras gramaticais. E isso é muito motivador. Inclusive, os seus amigos, as pessoas aí ao seu redor, podem até achar que você tem talento para línguas, que você tem jeito, mas o segredo está na quantidade de tempo que você passa em contato com a língua. E por fim, para a gente encerrar aqui esse vídeo, essa aula, lembra pessoal, regularidade é a chave. De nada adianta você estudar um dia bem estudado e passar uma semana sem contato com o inglês. Isso não traz resultados. É muito mais eficaz você estudar um pouco todos os dias. Lembre-se, é a frequência que você recebe o input que é importante. Isso é a coisa mais importante do que a quantidade. Não é a quantidade, mas sim a frequência. Então faça do inglês parte regular da sua rotina. E aí, gostou dessas dicas? Então lembre-se, o segredo está no input. O input é a coisa mais importante no início dos seus estudos. Deixe seu comentário aqui abaixo, compartilhe com seus amigos que também estão nessa jornada de aprender inglês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui, ok? Então te vejo na próxima aula. I'll see you there.